Olá, eu sou a psicopedagoga Fabiola Serpa e hoje eu vou trazer algumas sugestões de atividades para se trabalhar a parte de compreensão leitora, criatividade, imaginação, parte de produção textual, certo? Hoje eu nem fiz muita questão de deixar tudo aqui muito organizado antes de gravar, porque realmente eu tenho várias atividades interessantes e bacanas para mostrar. Bom, a primeira delas é esta atividade aqui. Para todos que conhecem, essa é a historinha da lebre, a tartaruga, tá? Ela está em ordem, inclusive, aqui. Então, o que eu vou fazer quando eu for trabalhar com a minha criança? Eu vou recortar ou vou pedir para que a criança recorte os quadros e monte a ordem correta. A partir daí você fala assim, mas se já está na ordem correta, por que você não usa a ordem correta? Porque eu quero realmente fazer com que a criança use a imaginação, use a criatividade, recorra à informação prévia que ela tem com relação à história, caso ela já tenha ouvido a história. Se ela ainda não ouviu a história, ela vai ordenar da maneira que ela acha que acontecerão os fatos. Então tem assim, várias coisas que podem ser utilizadas a partir do momento que você dá uma sequência de imagens fora de ordem, fora de sequência para a criança, tá? Então, a partir daí, agora que a criança então já fez a sequência, nós vamos pedir para ela observar quem são os personagens, onde esses personagens estão, o que pode estar acontecendo, por que isso está acontecendo, enfim. Depois de ativarmos a questão dos conhecimentos prévios, nós vamos a algumas informações que estão nas imagens, mas que a criança precisa estar atenta, prestar atenção e, vamos dizer assim, é um pré-requisito para uma parte de compreensão e interpretação textual. Interpretar não é simplesmente ler um texto por escrito ou por imagem e sair respondendo perguntas, mas é ir além. É pensar a respeito desse texto. Então, algumas perguntas aparentemente são bem tranquilas, só que você pode ir aprofundando esse conhecimento das crianças. Então, nós vamos perguntar, essa é a história de quantos animais? Então, a criança vai voltar para verificar se esses animais que estão aqui são os mesmos ou se aparece um novo personagem. Se esses animais são exatamente os que estão no mesmo quadro, se são, se não são, e daí nós vamos fazendo algumas conversas com a criança. Depois nós vamos perguntar quais são esses animais que estão aparecendo na nossa história. Então, a lebre, a tartaruga. Aí já podemos perguntar se a criança conhece mais alguma coisa com relação à lebre, com relação à tartaruga. Se tartaruga é a mesma coisa que um cágado, se é a mesma coisa de uma, sei lá, e a gente vai perguntando, vai fazendo diferença. Onde mora, qual a alimentação, enfim. Nós vamos ali pensando. É claro que tudo isso vai estar previamente já estruturado, certo? Depois eu vou perguntar onde que a história se passa, quais indícios de que essa história se passa nesse lugar. Então não adianta falar pra mim assim, é numa floresta. Beleza, é numa floresta. Mas por essas imagens, como você tem certeza que se trata de uma floresta, tá? E aí nós vamos, mas não poderia ser em tal lugar? Onde mais poderia passar essa história? Aí eu vou perguntar, vou apontar um dos desenhos e perguntar por que esse animal parou aqui para dormir? Será que ele estava cansado? Então, se a criança já conhecer a história, ela vai me contar. É que ele parou porque ele achava isso e aquilo, que ia ganhar, blá, blá, blá. Então, a criança vai me contando, ela vai fazendo uma retrospectiva dessa história dentro da cabecinha dela para poder me passar, então, a informação. Depois eu vou perguntar, quem é o animal que você achava mais esperto? Quem que ganha a corrida? Se esse animal que você achava mais esperto ganhou a corrida ou não ganhou a corrida. Se a resposta for ganhou a corrida, então o que fez com que ele ganhasse a corrida? Se a resposta for não, o que fez com que ele então perdesse a corrida? Então nós vamos trabalhar com suposições, com inferências. É possível um animal mais lento ganhar essa corrida? Então daí nós vamos, não é não. Então por que não é? Ou sim, é possível, então por que é possível esse animal mais lento ganhar a corrida? E depois eu vou trabalhar também a parte da produção.
Já deixei algumas linhas. Por quê? Porque a partir do momento que a criança fez todas essas análises do desenho, ela pode se sentir encorajada, tentada, fascinada a continuar essa história. A tartaruga ganhou? Ganhou. O que aconteceu depois? O que será que a lebre fez? Será que foi tudo bem? Será que a lebre se envergonhou? Essa tartaruga, será que ficou se gabando? Será que ela foi humilde? Então nós vamos começar a trabalhar com algumas suposições e daí vamos pedir à criança que produza o texto, o próprio texto, que vai ser a continuidade. E aí, o que aconteceu após a vitória, tá? Então esse é um exemplo de atividade estruturada para se trabalhar com a questão de interpretação textual e produção textual. Observe que nós não entramos com questões de texto e resposta, mas nós estamos o tempo todo fazendo com que a criança pense. Tem uma outra atividade. Vocês conhecem a história dos 3 porquinhos? A história dos 3 porquinhos é a história daqueles 3 irmãos porquinhos que constroem cada um a sua casa e utilizando um material diferente. Então cada um construiu a sua casa da sua maneira, até que vem um lobo mau, sopra e vai destruindo as casinhas. De uma forma breve, resumida e super, hiper, mega resumida, a história é assim. Agora, e com certeza as crianças e principalmente os meus pacientes já ouviram a história dos 3 porquinhos, e se não ouviram a história dos 3 porquinhos, nós podemos apresentar a eles, podemos mostrar um vídeo, podemos trazer a história, inclusive contada para eles, em livros de história ou impresso em folhas, que daí você tem outras versões. Podemos apresentar 2 ou 3 histórias dos 3 porquinhos, para que eles possam verificar então como é diferente quando um conta, quando o outro conta, então é bem legal. Mas eu trouxe um texto, eu refiz esse texto e eu coloquei alguns problemas nesse texto. Que tipo de problema? De informação. Então a minha história ficou da seguinte maneira. Desde o dia em que os 3 pôneis quase foram devorados pelo homem mau, eles passaram a se preocupar com a segurança da vida deles. Por isso, os 3 moram em uma caverna, feitas com pedras, firmes e resistentes ao potente caminhão do esperto homem. Os pôneis aprenderam uma importante informação. Brincadeira e diversão são coisas muito boas, mas os devem vir quase sempre em primeiro lugar. Dá para perceber que ele está até um pouco confuso, certo? Então o que eu vou pedir para a criança? Ler, e depois eu começo com algumas perguntas. Gente, automaticamente a criança já vai nos dizer que tem coisa errada nessa história. Que não tem pônei, que não tem homem mau, que não foram morar na caverna, que brincadeira e diversão são coisas muito boas, mas o dever vem em primeiro lugar. Então assim, são várias coisas que a criança automaticamente, na hora que ouvir essa história, ela vai dizer pra mim que tem alguma coisa errada. E isso é ótimo. E daí nós começamos. Então, a história parece familiar? Com certeza a resposta vai ser sim. Familiaridade existe com outra história. É uma história parecida com alguma outra que você já conhece? Quais animais aparecem na história que você acabou de ler? Na verdade, aqui apareceu um animal, que é o pônei, e temos ali o homem mau. Na outra história, os animais são os mesmos? Então, são os mesmos na história original e nesta história? É fácil compreender a história que você acabou de ler? Aqui pode ser um sim ou um não. Daí a gente vai justificando e conversando com a criança. Explique a resposta que você deu no item anterior. Então, é fácil compreender a história? Sim ou não? Aqui cabe as 2 respostas? Cabe, tá? É possível sim, é possível não, porque cada um vai entender de um jeito, ou por associação, ou vai dizer que não tem como entender, porque mudou isso, porque mudou aquilo. Quais indícios de que a história lida se parece com a outra que você já conhece? Aí aqui nós vamos começar a pegar, a captar as informações que existem em uma outra história. É como se fosse uma paródia de uma música, né? Depois eu peço para a criança, pergunto se é possível organizar esse texto de outra maneira para que ele se torne menos confuso. Então, o que seria talvez um reorganizar esse texto?
tirar essas informações erradas e deixá-las de uma maneira correta. E depois marque no texto as partes que geram confusão para a sua compreensão. Então daí eu entrego mais uma vez o texto, que é bem curto para a criança, peço para ela marcar, grifar, circular, enfim. E peço para ela fazer essa identificação para que a gente possa, a partir de então, trabalhar em cima disso. Essa é uma segunda sugestão. E ainda nesta história dos 3 porquinhos, que aqui virou a história dos 3 pôneis, eu trouxe esse mesmo texto, retirei as partes que estavam com confusão, deixei só os risquinhos e trouxe figuras. Então a criança vai recortar e algumas palavras escritas, tá? Porque algumas não achei uma figura que representasse. Então nós temos o desenho dos 3 porquinhos, as casas, a casa. Então nós temos os tijolos, o lobo mau, que aparece mais de uma vez, aquele assoprando. Então a criança vai recortar e daí, conforme ela vai lendo, ela vai posicionando no lugar correto, tá? Então ela vai estruturando, colocando essa história em ordem. Feito isso, se eu quiser depois numa sequência, eu posso pedir para que a criança escreva. Aí eu completo um trabalho de compreensão e interpretação, sem propriamente estar preso naquela questão tradicional, certo? São essas 2 sugestões, mas eu vou fazer mais um vídeo com uma terceira sugestão de atividade que pode ser utilizada na clínica, em salas de recurso e também na sala de aula pelos professores, tá bom? Espero que vocês tenham gostado bastante das atividades. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa o like e compartilha para que mais pessoas possam também conhecer essas sugestões de atividades. Tudo bem? Então é isso, gente. Um abraço. Até mais. Tchau!